Fala galera do CPC, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o quadro CPC Resolve, onde os professores do CPC irão gabaritar questão por questão, item por item, o Enem 2019. Chegou a vez de nós, aqui da equipe de linguagens, falarmos e fazermos um comentário sobre a questão de número 10, onde se diz o seguinte: leiamos juntos o texto e também o comando da questão. Faz com que o bullying passe à história. És vítima? Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não des troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bully. Junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante. Não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim, farias com que ele ou ela se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conhece o agressor ou agressora? Tente convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncie o caso às autoridades. A gente percebe que esse texto inteiro ele é escrito levando em conta a segunda pessoa, né, verbal e pronominal. Ele utiliza aí vários verbos na segunda pessoa, né, no imperativo, e utiliza os pronomes de segunda pessoa, né, mostra-te tu, né, para que indique aí essa relação dialógica dentro da conjuntura do texto. O questionamento quer saber o seguinte, ó. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de acabar ou de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no ou na A. Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Variedade linguística caracterizadora do português europeu. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero como o ou a. D. Combinação do significado de palavras escritas em línguas inglesa e portuguesa. E E. Enunciado de cunho esperançoso. Passe à história, no título do cartaz. Note que o comando da questão diz, né, ó, pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar. Tal estratégia de conscientização está centrada no. Aqui um distrator que poderia causar confusão era a variedade linguística caracterizada do português europeu. Porque de fato o português empregado no texto é o português de Portugal, né? No entanto, o principal recurso de conscientização utilizado aí são as estruturas injuntivas, que ficam claramente observáveis nos diversos verbos no imperativo. Mostra-te, comporta-te, auxilia. Então esses verbos no imperativo que convidam o leitor a uma atitude, que convidam o leitor a uma mudança de postura, o que, por exemplo, poderia consagrar aqui nessa questão a competência 7, habilidade 21, estariam como principal elemento de recursal para se atingir esse objetivo, o chamamento e o uso de estruturas injuntivas. Esse chamamento pode ser explícito por intermédio de um vocativo ou pode ser implícito, levando em conta o texto de maneira holística. Então, a 10ª questão tem como gabarito alternativa A. Até a próxima para mais uma questão no quadro CPC Resolve. Valeu! Alô, galerinha do CPC, alô você do CPC, aqui no CPC você se garante. Então, para garantir a sua vaga no Enem 2020, estamos nós aqui fazendo análise do Enem 2019. Eu sou tio Flávio Coelho, da área da História do Brasil, e vamos fazer uma análise de uma questão 55 aí da sua Prova Azul, questão sobre a temática da independência do Brasil. Então você já está vendo aí, olha, você já está vendo aí a figura do Dom João e o Dom Pedro I, o Dom João e o Dom Pedro I, você já está vendo aí nessa imagem, vai sair o velho e vai assumir o filho, e o contexto da independência do Brasil é acelerado pelos eventos ocorridos em Portugal, na Revolução do Porto. Lá ao final tá Revolução Liberal do Porto, porque ele é liberal para Portugal.
é liberal e burguesa na medida que vai combater o absolutismo, defender a existência de uma Constituição, estabelecer limites ao poder do rei, estabelecer a tripartição do poder, mas para nós vai ser péssimo. Por quê? Porque eles querem voltar o Brasil à condição de colônia. Então você está vendo aqui deputados brasileiros nas cortes lisboetas levantando a voz e a mão porque não aceitam que o Brasil volte ao exclusivismo comercial, volte ao pacto colonial. De boa? É o que leva as elites brasileiras a apoiar o Dom Pedro I. Então essa imagem do Pedro Américo, ela é romântica e um tanto verdadeira, porque no grito do Ipiranga, olha onde está o Zé, onde está o povo, excluído, preterido, porque o grito do Ipiranga e a independência no eixo Rio, São Paulo e Minas foi um movimento elitista, foi um movimento das elites. Ora, notadamente você está vendo aí o Dom Pedro sendo coroado e, claro, quem está compondo essa tela são as pessoas do alto clero, da alta nobreza, da elite da região de São Paulo, Rio e Minas. De boa? Então o Brasil está independente. Nós tivemos lutas pela independência? Tivemos. Onde? Norte e Nordeste, nas regiões nortistas, e no extremo sul, que a Cisplatina, hoje Uruguai, pertencia ao Império do Brasil. Por que lutas da independência? Porque nós temos fidelidade de governantes nessas regiões, de governantes às cortes de Lisboa. 2. No Norte e Nordeste, principalmente de Piauí, Maranhão e Pará, porque haviam interesses comerciais deles, dos portugueses, nessa região, muitas riquezas. Também porque essas áreas têm uma relação comercial e política e uma ligação maior com Lisboa, Portugal, do que com o Rio de Janeiro. O Rio era a contramão. Claro, controle político de portugueses, aqui era o Major Fidier, aqui no Piauí. E, claro, as resistências, as batalhas, as lutas foram principalmente nas províncias nortistas. Na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Pará, Grão-Pará e lá na província Cisplatina. Um choque entre tropas nacionais e portugueses. Estou colocando como destaque aí a atuação do Lord Thomas Cochrane, que ele atuou para o Dom Pedro I para combater os focos de resistência dos portugueses. De boa? Tivemos lutas da independência na Bahia, claro, Cachoeira e Salvador. Salvador demorou um pouquinho a aderir à independência, nós vamos ter que ter um fatality lá, uma luta contra os portugueses. E quem atuou lá, a saudosa, a grandiosa, a heroína Maria Quitéria. É uma jovem de Feira de Santana que teve que cortar o cabelo e se vestir de homem para poder, evidentemente, ser alistada no exército nacional contra os portugueses. Aqui no Piauí, você sabe que nós tivemos lutas da independência com a participação de camponeses, de artesãos, de peão, lá na famosa Batalha do Genipapo. De boa? Vamos para a questão? Vamos para a questão? No Piauiês, fez-se a independência e não mudou quase nada. Notadamente, essas imagens, que são imagens da primeira metade do século XIX, mostram a manutenção de alguns elementos. A escravidão, que você percebe, e, claro, também, olha, a forma patriarcal, a sociedade machista que nós tínhamos, porque o Brasil independente não mudou quase nada. Manteve o regime escravista, não era democrático, mulher não é gente, o voto era censitário e o domínio que você tinha da nossa nobreza, da terra, da nossa aristocracia, os poderosos latifundiários. Vamos para a questão 55? Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência, Maria Quitéria, 30 anos, quando começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição das mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu-se ela alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem, incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de um cunhado dela, Soldado Medeiros. Soldado Medeiros. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia o quê? Galerinha, desde o período colonial,
ainda no Império, porque vai ser mantido ainda na sociedade imperial. E também, por durante muito tempo, na sociedade republicana, a exclusão da mulher, a situação de submissão e subserviência das mulheres, o machismo, a concepção patriarcal. E eu estou colocando para você que a presença da Maria Quitéria num exército de homens, fantasiada de homens, mostra o quê? Uma hierarquia, uma rigidez na hierarquia, na estrutura social, uma estrutura social hierárquica, onde a mulher era considerada inferior, onde a mulher cultural e socialmente, naquele contexto, era considerada inferior. Por isso ela teve que se vestir, se fantasiar de homem para poder ser aceita. Depois que foi descoberta, curiosidade, viu? Depois que foi descoberta, ela foi permitida a atuação dela como soldado, e por isso que você vê a imagem dela depois como uma soldado com saias, de boa? Mas ali mostra a hierarquia na estrutura social de homens e mulheres, letra A de aprovado, de boa? Um grande abraço, foco nos estudos e até a próxima! Fala galerinha, show do CPC Resolve! Hoje, resolução da questão 100 da prova azul do Enem de 2019. Eu sou o professor Antenor, professor de Biologia, e se liga aí que a nossa aula é show! Seguinte, ultimamente, esse tema abordado nessa questão vem sendo cobrado bastante no Enem e também na UEMA. Então presta atenção na nossa aula, vamos lá. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxico, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do... Pessoal, controle de insetos é chamado de manejo integrado de pragas, ou simplesmente, como é cobrado nos vestibulares, controle biológico. Vejam, o que é o controle biológico? É quando eu coloco um predador ou um parasita para controlar o número de indivíduos daquela população que se tornou uma praga. Por exemplo, uma população de gafanhotos cresceu enormemente, se tornou uma praga, eu posso colocar aves, ou então, por exemplo, anfíbios como sapos que vão controlar, que vão predar aqueles gafanhotos. Não vão eliminar os gafanhotos, porque os gafanhotos têm importância naquela cadeia alimentar. Então eu não posso eliminar os gafanhotos. Esse é um problema do uso dos agrotóxicos, porque o agrotóxico ele mata o indivíduo que virou uma praga, mas também mata os predadores naturais, mata os polinizadores, além de se acumular na cadeia alimentar, que é o que nós chamamos de magnificação trófica, o aumento da concentração de alguns agrotóxicos nos indivíduos ao longo da cadeia alimentar, ok? Então, no controle biológico eu posso usar um predador, mas também posso usar um parasita, um vírus, uma bactéria que vai parasitar aquele indivíduo que se tornou uma praga. E aquele indivíduo que se tornou uma praga foi justamente o motivo que levou a isso a falta de predadores e de parasitas naturais, tá bem? E a oferta maior de alimento. Então a prática de adubação verde? Não, a adubação verde é simplesmente colocar leguminosas para poder, com o auxílio de bactérias, as bactérias aqui na letra E, Rhizobium, que fixam nitrogênio para o solo, enriquece o solo com nitrogênio. Ou então colocar restos vegetais que vão adubar o solo. O emprego da compostagem também é para pegar o lixo orgânico, os resíduos vegetais e colocar para serem decompostos e adubarem o solo. Controle da irrigação do solo não tem relação com o controle de pragas.
Então a resposta correta é a letra E, utilização de predadores naturais. Mas atenção, poderiam ser também os parasitas naturais, vírus, bactérias ou então vírus modificados para parasitar aquele indivíduo que virou a praga. Então, repetindo, a resposta correta, a letra D e não a letra E, porque a letra E, Rhizóbio e Rhizóbio são bactérias que vivem em raízes de leguminosas que fixam nitrogênio atmosférico e vão promover a adubação do solo. Galera, eu espero que vocês tenham curtido demais essa questão. Espero também que vocês encontrem novamente esse tema nos vestibulares e lá vocês com certeza irão acertar essas questões, tá bom? Então fica aqui, ó, beijão, abração aí para todos vocês do CPC Resolve. Show! Bacana, pessoal, CPC Resolve Enem 2019 Matemática. Professor Abraão Florencio. Questão 145, então. Vamos lá. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sempre que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 cm de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é... Pessoal, primeiro vamos entender aí o nosso problema, tá? Para isso, vamos pegar uma bicicleta. Vamos pensar numa bicicleta. O que é a coroa? A coroa é onde ficam os pedais. A gente vai pedalando, então a gente está movimentando a coroa. Atrás, na parte traseira, a gente tem as catracas, tá certo? Veja que o que liga a coroa com a catraca é exatamente o que? A corrente. Se a coroa e a catraca tivessem, pessoal, o mesmo diâmetro, uma volta que eu desse na coroa na frente era uma volta também dada no pneu atrás. Aí você observa que quando eu dou só uma volta no pneu de trás, a bicicleta anda menos. Se eu diminuir o tamanho dessa catraca, quanto mais eu diminuo, com uma volta completa da coroa da frente, eu dou mais voltas na coroa de trás. Então, veja que quanto menor for o diâmetro, maior é a distância percorrida, que é exatamente o que a gente quer. A gente quer exatamente diminuir o tamanho da catraca lá atrás. Que foi que o problema nos colocou? Que quando o diâmetro da catraca é de 7 centímetros, a gente percorre uma distância D. Então eu dou uma volta na coroa e lá atrás a catraca faz com que eu ande uma distância D com a bicicleta como um todo. Eu quero saber qual deve ser o novo diâmetro X para eu percorrer 50% a mais. Se eu já andei D, então eu vou agora andar mais a metade ainda. Além do D, ainda quero mais a metade dele, que é 50%. Por isso que eu vou percorrer uma distância de 1,5 D. É uma regra de 3. E é uma regra de 3 simples porque eu tenho apenas 2 grandezas. No entanto, elas são inversamente proporcionais. Quanto menor for o diâmetro, maior é a distância que eu vou percorrer. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior uma, menor a outra. Quanto menor for o diâmetro da catraca, maior a distância que eu consigo percorrer com uma volta na coroa. Logo, pessoal, organizando a minha continha, vai ficar que 7 está para X e aí o outro invertido. Assim como 1,5D, distância, está para D. Corta as distâncias, então eu tenho que 1,5x é igual a 7. Portanto, x é igual a 7 sobre 1,5. Eu detesto números quebrados, então vou multiplicar por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Por isso ficou 14 dividido para 3. 14 dividido para 3 dá aproximadamente, com uma casa decimal, 4,7 centímetros.
Então, o novo diâmetro deve ter 4,7 centímetros aproximadamente. Lá nas alternativas, quem vai trazer isso para a gente é a alternativa da letra C, C de CPC. Resposta correta, gabarito exato, letra C.